Graças a Pai, meus irmãos, estamos de volta aqui com o nosso canal, trazendo ao seu coração mais uma mensagem da série Espírito Santo, Intimidade com o Espírito Santo. E a gente tem falado, hoje nós vamos falar sobre a nossa 7ª mensagem instrutiva para você estar observando, fazendo a sua análise. Tenho sempre lembrado que há muitas mensagens a respeito do Espírito Santo, com muita profundidade. Então a gente aqui humildemente está trazendo à nossa igreja essa pequena mensagem para o seu coração, de maneira simples, mas que vai te ajudar a entender mais um pouco a respeito do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo, ele é Deus e está no nosso meio e habitando em nós, para nós cumprirmos a missão que Jesus nos entregou. Então esse revestimento do Espírito Santo, esse valor ao Espírito Santo é o nosso combustível para a gente anunciar o Evangelho. Viver cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência espiritual. Então estamos vendo dias difíceis, E se a gente não conseguir entender que só através do Espírito Santo a gente vai conseguir superar os dias maus, a gente vai naufragar na estrada e vai perder essa carreira. Então hoje eu quero falar do Espírito Santo, o poder que transforma, esse poder transformador do Espírito Santo. Então eu tenho falado nessas últimas semanas a respeito do glorioso Espírito Santo. Então hoje eu quero trazer ao seu coração esse poder transformador do Espírito Santo. Porque sem o poder do Espírito Santo de Deus, nós não podemos ter um relacionamento profundo e íntimo com o Pai. E nem podemos tomar ou tornar seus filhos. Então nós precisamos entender. Em Romanos, capítulo de número 8, o verso 14 a 17 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, com ele também logo somos herdeiros e co-herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então esse mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós também logo somos herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós devemos entender o que significa ser guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus não nos leva e arrasta ou pressiona, ele nos guia. Ele não vai nos impedir de pecar, nem vai nos forçar a fazer o que é certo ou errado. Ele não vai nos forçar. Então o Espírito Santo é o nosso guia. Então o Espírito Santo, ele quer nos transformar. Como já falei em outras ministrações anteriores, ele entra dentro de uma casa bagunçada, mas ele não permanece nessa casa bagunçada se a ele não for permitido a limpeza, a transformação e a mudança da nossa vida. Então nós devemos entender que ser guiados pelo Espírito Santo não é ser, como se diz, obrigado, forçado. Não é como se a gente fosse colocar uma venda nos olhos e alguém vai nos conduzir. Então ele é o nosso guia, ele vai nos guiar. E o guia vai na frente, dando a orientação, e a decisão de seguir o guia não vai ser do guia, vai ser daqueles que estão seguindo o guia. Ou seja, a decisão de seguir o Espírito Santo, de ser conduzido pelo Espírito Santo, é nossa e não dele. Ele está na frente com a bússola, mostrando o caminho, dando a direção, mas nós estamos aqui e temos a autoridade e poder de tomar decisão. Eu quero seguir o Espírito Santo? Eu não quero seguir o Espírito Santo? Eu vou dar ouvido ao Espírito Santo? Não vou dar ouvido ao Espírito Santo. Então nós precisamos entender, ele nos guia, porém nós devemos estar dispostos a seguir. Devemos frequentemente nos perguntar se estamos de fato seguindo e sendo guiados pelo Espírito de Deus, ou se estamos resistindo a ele. Então o Espírito Santo vai nos levar para o caminho. Eu tenho que confiar que o guia que está me conduzindo, que é o Espírito Santo, está me conduzindo pelo caminho correto,
pelo caminho certo. E Ele vai nos conduzir a essa decisão de andar com o Espírito Santo. Ela é uma decisão pessoal, ela é minha. Então, nós não seremos obrigados. Deus não quer obrigar, nem vai obrigar ninguém a andar com Ele. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. De maneira nenhuma Deus vai obrigar você a andar, porque o homem só pode andar com Jesus Cristo se ele o amar. Quando Jesus pergunta para Pedro, diz: Pedro, você me ama? Se tu me ama, vai cuidar das minhas ovelhas. Eu penso que, em outras palavras, Jesus estava dizendo: se você não me ama o suficiente para andar comigo, então continue pescando, continue aí sendo empresário, vivendo a sua empresa de pesca, tranquilo, vai seguir que eu vou procurar outro que me ame para cumprir a missão que eu tenho para ele. Mas se você me ama, venha, deixa o seu barco. Então ninguém pode andar com Jesus se não for por amor. Ninguém pode seguir o Espírito Santo se não for por amor. Então, como é que o Espírito Santo de Deus nos guia? Existe um caminho. Então, se ele é o guia, orientador, ele vai conduzir a gente por um caminho. Então, o Espírito Santo, ele não vai nos conduzir para o caminho que não seja o caminho de Deus. Ele vai nos conduzir para o caminho que nos leva ao céu. Porque ele é o nosso guia. Jesus disse que quando ele vier, ele seria o nosso consolador. Ele nos ensinaria e que ele nos daria orientação e que ele seria o nosso guia, o nosso orientador. Então nós temos que entender isso, que se nós não dermos ouvido à voz do Espírito Santo, nós com certeza seremos guiados por outra voz. Se você não está dando ouvido ao Espírito Santo, você está dando ouvido a outra voz. A gente nunca vai ser neutro. Não, eu não sigo nem a Deus, nem o inferno, nem o diabo. Não, a gente não existe em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você está sendo guiado pelo Espírito Santo, ou você está sendo guiado pela sua própria carne, pela sua própria direção, pela sua própria posição. Então, se você quer andar para o lado de Deus, você vai ter que ter a coragem de fazer o quê? Você vai ter que ter a coragem de seguir o Espírito Santo. Então, seguir o Espírito Santo não é um tiro no escuro. Seguir o Espírito Santo é ter a convicção e a certeza que está indo para o lugar certo, que está sendo conduzido pelo Senhor. Então, o Espírito Santo nos mantém em contato com a mente de Deus. O Espírito de Deus trabalha com a nossa mente. Então, Romanos 8,16 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Através do Espírito de Deus, o qual Ele nos dá, podemos ser influenciados por Ele para o bem e para obedecer os seus mandamentos. O Espírito de Deus também nos ajuda a compreender mais profundamente a sua vontade e a verdade de Deus. Quando Jesus prometeu aos apóstolos que lhes enviaria o Espírito, ele disse que ele os guiaria em toda a verdade. Em João capítulo 16, o verso de número 13. Então observe, o Espírito Santo, ele vai nos convencer, ele vai nos colocar em contato com a mente de Cristo. Então o Espírito Santo é aquela ligação que nós precisamos para ter resposta de Deus. A Bíblia diz que ele intercede por nós diante do trono como gemidos inexprimíveis. Então é Ele que está aqui fazendo essa condução, essa liderança. Volto a repetir, porque que Jesus disse que a blasfêmia contra o Pai e o Filho tem perdão, mas contra o Espírito não? Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Ele que é aquele que conduz a presença de Deus, que nos dá orientação, que nos guia e que nos orienta. Então o Espírito Santo nos mantém esse relacionamento. Então ele é um poder transformador que transforma a vida do homem. O Evangelho, a palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo, ela transforma a vida do ser humano. Então o Espírito nos faz entender a palavra, o propósito e a vontade de Deus de uma forma profunda. Sem o Espírito de Deus, uma pessoa não pode entender a expressa palavra divina e nem sua vontade. E o que acontece? O homem sem o Espírito Santo, ele pode até ser um leitor, ter muito conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, conhecer as histórias. Eu conhecia muita história da Bíblia. Eu aprendi a ler, lendo a Bíblia. Uma pessoa disse: olha, você lê a Bíblia, que a Bíblia te ensina a ler. E eu, quando fui para a escola, o livro que eu lia muito, comecei a ler, foi a Bíblia. E eu conhecia muita história da Bíblia.
mas eu nunca tinha entregue a minha vida para Jesus. Então, quando alguém começava a falar da Bíblia, eu tinha muitos argumentos para falar da Bíblia, porque eu conhecia as histórias, mas não conhecia o Deus da história. Até que um dia alguém me perguntou e disse: por que você conhece tantas coisas a respeito da Bíblia e por que você até hoje não entregou a sua vida para Jesus? Então aquele momento foi um momento impactante e eu criei uma desculpa: não, é por causa disso, por causa daquilo e tal. Mas o Espírito Santo falou comigo: por quê que até hoje você não tomou essa decisão? E naquele dia eu tomei essa decisão de entregar a minha vida para Jesus, e já fazem mais de 32 anos que nós estamos nessa jornada e nessa caminhada. Então observe-se bem, que quando você tem a revelação do Espírito Santo, entende, então o Espírito Santo é o que vai fazer você entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente vai fazer leituras e mais leitura das Escrituras Sagradas, e vai ser mais um livro, e a gente vai estar duvidando da palavra de Deus, vai achar que a Bíblia não é a palavra de Deus, e vai estar como esse bando de gente na internet brigando que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Por quê? Ela não tem a revelação do Espírito Santo. Então, se não tiver, quem é que revela o sentimento, a vontade de Deus? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver revelando, meu irmão, é perca de tempo. Você vai ler e não vai saber de nada. Então, o Espírito Santo nos faz entender a palavra, o propósito e a vontade de Deus de uma forma profunda. Sem o Espírito de Deus, uma pessoa não pode entender a palavra. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 ao 16, diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. O verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, e que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos um Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele a ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, poderíamos falar muitas coisas aqui em cima desse texto da palavra, mas ele falou: vocês têm a mente de Cristo. Quando ele fala que nós temos a mente de Cristo, porque quem habita em nós? A Bíblia diz que Cristo é o nosso cabeça. Então nós somos o corpo e ele é o nosso cabeça que governa, que orienta. E quem que orienta, que dá a direção? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz entender a palavra de Deus. E tem muita gente que fala assim: eu não consigo entender a Bíblia. O homem natural, ele nunca vai entender as Escrituras Sagradas. Ele vai ler e não vai ter a compreensão, porque essas coisas são discernidas espiritualmente e são reveladas espiritualmente. Não tem como ser revelada de forma natural, cientificamente, porque alguém estudou muito isso. As pessoas contam história, mas a revelação das Escrituras, ela só provém do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia continua sendo um livro atual, como se ele fosse escrito para a mensagem, o que está acontecendo hoje. Nós encontramos nas Escrituras, escrita há séculos e séculos atrás, há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, foram escritas, mas parece que vai ser a manchete do jornal de amanhã, de tão atual que ela é, e transforma. Mas como é que a gente consegue discernir isso? De forma espiritual. Quem não consegue discernir, não tem o Espírito Santo, não consegue discernir as Escrituras e não tem a revelação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele torna possível a superação. Nada é tão difícil para nós quanto o poder de Deus
atua em nossas vidas. Então o Espírito Santo ele nos dá a capacidade de superar, de perdoar, de enfrentar as tribulações, as crises, né? Porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Romanos 8:26 diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o que acontece? A gente não sabe o que pedir, muitas vezes não sabemos o que orar, nos dias maus, da tribulação, no dia de angústia, não sabe o que fazer. Mas o Espírito Santo sabe o que nós precisamos. E ele faz o quê? Ele intercede diante de Deus com gemido inexprimível, dizendo: olha, esse indivíduo precisa disso. Eu sei o que ele precisa. Então estenda as suas mãos de misericórdia. Tem misericórdia desse homem, dessa mulher, porque ele precisa. A gente não sabe o que falar, mas o Espírito Santo que habita em você, ele vai fazer o quê? Ele vai interceder diante de Deus, porque ele sabe o que você precisa. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ele entra em desespero e muitas vezes tira a sua própria vida, porque ele não tem a quem pedir, ele não tem a quem interceder e ele não tem o Espírito Santo, e automaticamente ele auto se destrói, porque ele acha que ele é o melhor caminho para fazer. E a vida cristã é uma vida de desafios. Então devemos entender que Deus não quer que permanecemos como éramos antes de Ele nos chamar. Em vez disso, como temos lido, é preciso e não conformar com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. O cristianismo é uma vida de superação e crescimento, de transformação de nossos pensamentos, mente, para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Filipenses 2,5. Então o que nós temos que ter? A vida cristã é um desafio, é uma jornada, é um caminho. O cristianismo é a transformação do homem de dentro para fora. O cristianismo não é uma religião. Ah, pastor, como assim? O cristianismo é um relacionamento, é uma mudança de vida, é um estilo de vida. Não é uma coisa obrigatória, forçada, né? A religião é o esforço do homem para alcançar a Deus. O homem se esforça para alcançar a Deus através das boas obras, das boas ações, das suas atitudes. De vez em quando ele coloca Deus pelo meio para poder completar. Mas o cristianismo é uma mudança de vida. É quando a religião ela tenta transformar as pessoas de fora para dentro, implantando as suas leis, as suas regras, o que pode e o que não pode, e tenta transformar o homem, mas o homem continua na sua cegueira, né? Achando que se cumprir aquilo está tudo resolvido. Mas o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa através dessa entrega a Jesus Cristo. O Espírito Santo vem habitar, abre os seus olhos espirituais para que você passe a enxergar. Agora você já não olha para aquilo que a religião estabelece como uma cegueira, mas você olha e fala: peraí, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você agora sabe o que é certo, porque foi tirada a venda dos seus olhos. E você consegue entender. Quem está cego acha que está tudo certo. Alguém fala, ele acredita, não, está certo, é isso mesmo, porque está cego. Mas quando o Espírito Santo... Então o cristianismo é o quê? Um estilo de vida. Jesus veio implantar um reino, o meu reino. O reino do céu é semelhante a isso, o meu reino funciona desse jeito, dessa forma. Jesus veio trazer uma visão de reino, veio implantar um reino. Ele não veio criar uma nova religião, né? Ele veio transformar as pessoas para entender quem Deus é através de Cristo Jesus. Ele veio trazer uma cultura de um reino, e ele quer que eu e você implantamos essa cultura do reino aqui na terra, assim na terra como no céu. Então Deus, através de Jesus, ele veio para que a gente pudesse ter essa visão do céu. Aí, como o homem por si mesmo ele não conseguiria ter esse entendimento, aí Deus envia o próprio Deus, o Espírito Santo, para habitar no nosso meio, para habitar na sua vida, para abrir o seu coração, o seu entendimento, para que você seja guiado por Ele. E através dele você consiga entender o que é o reino do céu. Então por isso que eu falo sempre, né? Aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus, né? Você pode até discordar de tudo isso que eu falo, né? Mas aqueles que verdadeiramente têm um encontro com Jesus de uma forma transformadora, eles nunca mais o abandonam. Não é que significa que eles nunca vão falhar, nunca vão errar, nunca vão vacilar, mas eles nunca mais vão deixar Jesus, porque ele não vai conseguir encontrar um amor tão grande
com o amor de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo ajuda a nos convencer a entender o processo, superar as nossas guerras, as nossas dificuldades. E o Espírito Santo de Deus, ele convence a nossa mente e nos ajuda a ver o pecado como realmente ele é. O Espírito de Deus dentro de nós, trabalhando com a nossa consciência, nos ajuda a reconhecer e evitar o pecado. Ou seja, como é o mundo, né? As pessoas pecam, elas sabem que é errado. As pessoas sabem que é errado mentir? Sabe. Sabe que é errado roubar? Sabe. Sabe que é errado enganar? Sabe. Sabe que é errado estar na pornografia, na imoralidade sexual? Sabe que está. As pessoas têm consciência do que é certo ou errado. Elas não têm uma consciência profunda do que isso atinge. Por isso que quando o homem tem esse encontro com Jesus Cristo, ele consegue ter essa visão clara. O que é o pecado? O pecado levou Jesus a morrer lá na cruz do Calvário. O engano, a mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele começa a entender a profundidade dos erros, o que isso lhe causa, né? A destruição, a prostituição, a imoralidade, a separação, a destruição de família. O que isso causa? Quais as profundidades dos mal que isso vai causar na sociedade, que vai causar na vida das famílias, que vai quebrar no relacionamento. E quem é que está ganhando com tudo isso? É as trevas. Então ele consegue ter esse entendimento. Então o Espírito do Senhor, ele convence a nossa mente a entender de uma forma clara o que o pecado faz. Ele tem uma clareza. Então quando o homem tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo passa a habitar nele, essa pessoa, ele agora tem uma clareza das consequências do pecado. Ele tem uma clareza das consequências do seu erro. Ele tem uma clareza de tudo que ele fizer, o que vai acontecer. Então ele tem uma profundidade. No mundo, as pessoas estão cegas e não conseguem ter essa clareza. Não que elas não tenham responsabilidade, porque elas têm a consciência do que é certo e do que é errado. Elas sabem o que é certo e o que é errado, mas elas não têm não é a ela revelada a convicção e a certeza do que vai acontecer. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então as pessoas semeiam, não está nem aí, não estou nem aí, eu faço, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou de maior, toco por conta, calço 40, ninguém se mete comigo, ninguém se mete com a minha vida, a vida é minha e tal. Quando essa pessoa se converte e ela tem essa revelação do Espírito Santo, o que acontece? Essa pessoa entende que tudo que ela plantar, ela vai colher. E não somente ela vai colher, mas sua geração também vai colher. Que todo o mal que ela causa, ela não causa só para ela, mas ela causa para a sociedade, para as pessoas. Que todo pecado, ele fere a santidade de Deus. Que tudo aquilo que nós fazemos de errado, de alguma maneira, está ferindo a santidade de Deus. Ou seja, ele tem essa revelação. Então o Espírito Santo de Deus, ele convence a nossa mente e nos ajuda a ver o pecado como ele é, como realmente ele é e como funciona. E para finalizar, o Espírito Santo produz fruto divino em nós. Assim como a macieira produz maçãs, o Espírito de Deus produz um determinado tipo de fruto na vida de um cristão. Paulo lista o fruto que deve ser evidente naqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 23. Então, o que nós estamos sendo? A pergunta que fica para nós hoje, para você refletir: nós estamos sendo guiados por quem? Você está sendo guiado por quem? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo? É Ele que está condicionando a sua vida, direcionando a sua vida. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai estar sendo guiado por outra pessoa. Se o Espírito Santo, que é Deus, que desceu para nos dar a orientação, se a gente está resistindo e não está sendo guiado por Ele, nós estamos sendo guiados por quem? Então faça essa pergunta, questione, pense, analise. Quem que está direcionando a sua vida? Quem que está tomando a forma da sua vida? Quem que está guiando os seus passos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, você que está participando. Então nós somos aqui da Igreja Missionária de Extrema de Rondônia, o melhor lugar do mundo. E eu quero convidar você para participar com a gente, se você assim desejar, você que é morador aqui da nossa região,
né? Venha conhecer a igreja missionária, né? Onde nós estamos localizados, em Extrema. E você que está nos ouvindo de outro lugar do país, em qualquer outro lugar do mundo, que Deus abençoe você. Receba essa palavra simples, mas poderosa no seu coração. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.